a gente pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grande. Não. E quem aqui tem Deus no coração? Eu vou perguntar para eles lá. Quem aqui tem Deus no coração? Ó, vou dar mais uma chance aí. Quem aqui tem Deus no coração? Amém, aleluia. Vocês vão me claros para saber. Não é isso que eu ensino para eles lá dentro da sala. Não é isso. Então, a tia Emily estava orando, pedindo a Deus uma palavra. E o Senhor me deu essa palavra para os irmãos. O texto base da nossa palavra de hoje está em 1 Samuel 17:31. Para quem em casa querer estudar, prestar mais nos detalhes. E hoje a gente vai falar sobre uma história muito conhecida. Você já deve estar suspeitando, né? Esse aí. Ah, sabe como é que é então? Davi e Golias. Ô, Glória! É isso que eu ensino dentro da Isso mesmo! Só que a gente tem costume de levar essa historinha, né? Do gigante, do Davi, assim, na maior naturalidade. Ai, Davi pegou uma pedrinha, jogou na testa do gigante, foi lá e morreu. Né? Que é uma festa, né? Mas sabia que para tudo há um propósito? E hoje a gente vai aprender como foi que aquela pedrinha foi parar na testa do gigante. Qual era o segredo? Porque tinha um segredo. Sabia, igreja, que tinha um segredo? Tinha um segredo? Vocês querem descobrir o segredo? Sim. Hã? Sim. Eu vou começar, tá? Tio André, ajuda eu? Ajuda mim? Ajuda mim? Então, vamos lá. A história de hoje é sobre Davi, como vocês falaram, né? Mas Davi, ele... Opa! Davi não é de verdade. Davi, ele cuidava das ovelhinhas de seu pai, né? E vocês sabiam que antes de vir o gigante, Davi já tinha experiência com luta? Vocês querem saber como? Sim. Então eu vou contar, peraí. Davi estava lá no campo, apacentando suas ovelhinhas. E ele amava tanto essas ovelhinhas, tanto, mas tanto essas ovelhinhas, que ele levava as ovelhinhas para tomar água fresquinha, para comer a graminha. E ali ele era muito feliz com aquelas ovelhinhas. E ele amava tanto aquelas ovelhinhas. E um certo dia, Davi lá cuidando das ovelhinhas, ele escutou um barulho. Mas não era qualquer barulho. Não era qualquer barulho. Pode soltar, Luiz. Era um barulho. Viu? Olha o barulho. Era um leão. Viu só? Agora vocês imaginam quando Davi escutou esse barulho. Do leão querendo comer a ovelhinha dele. Mas Davi amava tanto aquelas ovelhinhas, tanto aquelas ovelhinhas, que ele enfrentou o leão. E o leão foi derrotado. E Davi venceu. E as ovelhinhas continuaram ali, comendo a graminha e tomando a aguinha, na maior paz da calmaria do Senhor Jesus. Mas não parou por aí. Um certo dia ele escuta outro barulho. Solta aí, tio. Era um, meu Jesus. Era um urso. Olha o tamanho do urso para o nosso Davi. Mostra lá, tio André. Viu? Poxa, tem criança que sabe até o peso do urso. Quantos quilos? 40 quilos. Acho que dá
de novo. É 1000 quilos. Tá bom. Assim diz eles, tá? E olha o tamanho desse urso. Como diz a criançaria, ele tinha 1000 quilos. É ele que fala, né? E o nosso Davi era aqui, ó, magricelo e pequeno. Olha ali. Agora que ele tem encostado no chão. É. E aí, sabe o que aconteceu? Davi, ele amava tanto aquelas ovelhinhas que ele pensou assim, ó, um leão já foi, agora vai um urso. E Davi foi lá, enfrentou o urso e derrotou o urso. Ele derrotou aquele urso. E as ovelhinhas foram salvas. Continuaram vivas. Aí você pode me perguntar assim, tia Emily, mas como que o magricelo feito Davi deu conta do leão e do urso? Tem um segredo. Quer ouvir o segredo? O segredo de Davi era o amor. Ele amava tanto, mas tantas ovelhinhas, que ele não pensou duas vezes em defender as ovelhinhas. E o segredo dele era esse ato do amor. Porque quando a gente tem o amor de Deus no coração, a gente vira corajoso. Porque assim a gente sabe que a gente pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão. E Davi, ele amava tanto a Deus e ele tinha tanto amor por Deus e ele cuidava com tanto amor daquelas ovelhinhas que ele enfrentou um leão e um urso. E esse amor que Davi tinha era um amor tão grande, porque além de ele amar, ele se sentia amado. Você sabe qual é o significado do nome Davi? Tem um Davi aqui, né? Olha lá, sabe qual é o significado do teu nome, mano? É amado. Davi, ele era muito amado pelo Senhor. E o Senhor, o nosso Deus, ele tinha um propósito na vida de Davi muito grande. Ele tinha projetos na vida de Davi. E vocês, crianças, Deus ama cada um. Deus ama o Arlan, Deus ama o Arthur, Deus ama o Arthur Campestrini, Deus ama o Lucas, Deus ama o Luiz Miguel, Deus ama o Ricardinho, Deus ama a Alice, Deus ama o Heitor, Deus ama a Eve, Deus ama a Andriele, a Laura e a Helena. Ele ama todos. E na vida de cada um, seja da criança maior, da criança menor, ele tem um propósito. Mas até chegar nesse propósito, tem uma caminhada, né? Como a gente está vendo a caminhada aqui de Davi, veio um leão, um urso, que Jesus ajude nós que não venha isso, né, mães? Leão e urso, né? Mas tá bom. Mas, lembra disso. Quando vinha o medo, a preocupação, vocês têm que lembrar assim, ó. Epa, eu sou pequenininho, mas o meu Deus é grandão. E ele está dentro de mim, então eu acabo sendo grandão. Não. Isso. Mas não ficou só aqui, acredita? Não ficou, não bastou só um urso, só um leão. Porque para tu chegar no propósito tem um grande processo. E põe grandão nisso. Põe grandão nisso. Gente, um dia o pai de Davi chamou ele e disse assim, ó, Davi, vai lá no campo de batalha levar alimento para os seus irmãos. Porque os irmãos de Davi estavam em uma batalha contra os filisteus. E aí, quando Davi chegou lá para ver os irmãos, ele se deparou com uma cena. Ele chegou lá e viu o povo de Deus tudo assim, de medo, porque o exército contra tinha um gigante de quase 3 metros ajudando eles. E aí
o povo lá, os guerreiros, soldados lá, sabe? Que na verdade era para eles estar enfrentando, eles estavam com todo medo. Mas era tanto medo que eles se escondiam. E aí, esse gigante aqui, ele se aproveitou do medo e ele começou a zombar do povo de Deus. Vocês acreditam nisso? Ele começou a rir, ele começou a debochar, porque o povo de Deus estava morrendo de medo e ele ia ganhar aquela batalha, ia ser vencedor. E aí, quando Davi chegou lá, que ele se deparou com esse gigante, debochando do povo de Deus, que servia ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que fazia milagres, o Deus que cuidava de qualquer coisa, de qualquer pessoa, e o povo lá morrendo de medo de enfrentar, o povo, eles tinham, né? Era povo de Deus, eles tinham Deus, digamos assim. Por que eles não chamaram Deus? Porque eles não confiavam em Deus. Eles não depositavam a confiança e a fé dele na solução, que era Deus. Mas Davi não. Davi, quando chegou e viu aquilo, ele disse assim: Golias, espera aí. Ele orou, pegou 5 pedrinhas e foi até Golias. E ele disse assim: ei, Golias, eu vou te enfrentar no nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que tem poder sim de te derrotar, tem poder sim de te pôr por terra, porque o meu Deus é poderoso e a minha fé está firmada nele, e não é leão e não há urso e muito menos um gigante que vai fazer eu ficar com medo, porque dentro de mim há um Deus poderoso, um Deus que pode sim te derrotar, porque o nosso Deus tudo pode. E então, com aquelas 5 pedrinhas, Davi pegou uma, colocou na funda e começou. E gira, vamos, Katia. E gira, e gira, e gira, e ele jogou. E a pedra foi parar na testa de Golias. E no mesmo momento, Golias morreu. Golias caiu. Golias foi derrotado. Porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é só por Ele, para Ele. Porque nós podemos ser pequenininho, pode ter criança menor, pode ter criança maior, pode ter criança um pouquinho mais forte, criança mais magrelinha, mas o nosso Deus é o mesmo. E o nosso Deus está dentro das crianças, não importa a sua diferença, não importa se tem criança que é mais descolada ou se tem criança que é mais tímida, não importa, todos vocês têm o Senhor Deus, o nosso Jesus dentro. Então não importa a situação. Pode pegar, tio André. Não importa o momento, o susto que você estiver passando na sua vida. Quando vinha a tempestade, aquele medo lá na escola, os bullying, né? Tem muita criança que sofre bullying. A tia Emily foi uma criança que sofreu muito bullying. Porque a avó da tia da Emily tá ali, é prova, eu era uma bolinha. Né, vó? Olha, ela tá rindo ali, ó, vice. E eu sofria tanto bullying, mas vocês sabiam que eu era corajosa? Eu apanhava feito olhos Jesus, peteleco, mas eu sabia que o meu Jesus estava aqui, ó, e ele me livrava, nem que seja usando o tio André para me tirar lá. Às vezes Deus usava o tio André lá no muro da escola. Se é nela, tu não bate. Oh, glória, Deus enviava o tio André. Era um cuidado de Deus, né, irmão? Dá uma linha aí. Porque Deus, ele tem os seus meios. E Ele cuida de nós, mas tem que fazer, sabe o quê? Tem que confiar nele. Aonde nós estamos confiando? Aonde que está o nosso coração? Porque Jesus, Ele está ali, Ele está só assim, ó. Ele está só esperando a Evelyn dizer: Jesus, eu preciso de ajuda. Ele está só esperando o Arthur Caprestino dizer: Jesus, eu preciso de ajuda. Ele está só esperando, gêmeos, a gente dizer:
dizer assim, ó, eu creio no Deus que eu sirvo, porque o meu Deus é grande. A gente não canta tanto, só em ti confiarei, eu nada temerei, mas aí na hora que aparece o Golias, na hora que aparece o leão, o urso, o que a gente faz? A gente lembra do hino, a gente lembra de chamar Deus, ou a gente fica com medo, ou às vezes a gente até pergunta, oxa, isso que a tia Emily disse, que tinha um Deus que cuidava de mim. Não, a gente precisa crer no Senhor, crer no Deus que enviou o seu único filho. Vocês conhecem essa história, vocês sabem que teve uma pessoa inocente, o nome dele era Jesus, ele veio na terra morrer por nós, uma humanidade pecadora que não merecia um ato de amor tão grande desse, mas ele veio porque o nosso Deus tinha propósito para nós. Por mais que era tudo virado, o povo estava todo acabado, um pecado atrás do outro, mas Deus ainda tinha propósito, porque ele sabia que lá na frente ia nascer o Lucas, ia nascer a André, ia nascer a Evelyn, ia nascer o Arthur Capestrini, e ele sabia que lá eu vou ter os meus propósitos, lá eu vou cumprir promessas na vida dos meus, lá vai ter uma geração adoradora, lá vai ter uma geração que vai me clamar no perigo, lá vai ter uma geração que vai dizer, ei inimigo, eu não vou me render para a tristeza, eu não vou me render para o medo, porque eu sou um propósito do meu Deus, e Ele me chamou, e quando Ele mandou Jesus para morrer por mim, Ele sabia o que Ele iria fazer. Então hoje, por mais pequenininho que você se sinta, apenas uma criança, mas lembra do propósito. Lembra que para tu alcançar um propósito, você precisa passar pelo processo. O processo de bebê, o processo de criança, o processo de adolescente, né? Cadê os meus adolescentes aqui? Levanta a mão. Isso, o processo de adolescência, de adulto. E cada fase da nossa vida aparece gigante chamado tristeza, aparece gigante chamado bullying, que às vezes aquelas criancinhas que não estão sendo instruídas como vocês na igreja, às vezes não é porque elas são maldosas, mas é porque elas ainda não sabem o caminho do amor, o caminho de entender que aqui tudo que a gente faz, a gente paga. Não é porque a criança lá na escola fez isso que ela é má. Não, sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos orar, agir com amor como Davi fez pelas ovelhinhas. É dizer, Jesus, você está vendo o que eu estou passando? Jesus, você está vendo que lá na escola está difícil para mim? Ou em casa, ou com os amigos. Mas Jesus, eu oro por isso. Eu coloco em tuas mãos isso, porque eu sei que tu és um Deus grandão. E um Deus que está dentro de mim. E um Deus que vai tirando as pedras, os gigantes, os leões, o urso do meu caminho. É o nosso Deus, crianças. E assim é a nossa vida adulta também, meus irmãos. Muitas vezes a gente se encontra com esse copo aqui, cheio de feridas, cheio de problemas a serem resolvidos. Dentro de casa não está como nós queríamos que tivesse. Os filhos não estão como nós queríamos que estivessem. O casamento às vezes pode não estar dando certo. A vida financeira pode estar uma bagunça. Ou qualquer outro problema. E a gente se encontra assim. A gente se encontra assim como esse copinho. Todo quebradinho. Andando de um lado para o outro. O que eu vou fazer? Jesus, está difícil. Mas sabe aquela sensação que a gente tem de estar na mão de Deus, mas está na minha também, né? Deus vai fazer, mas eu vou ajudar também, peraí. Mas não, a partir do momento que a gente pensa assim, ó, ei, eu tenho um Deus grande, eu tenho um Deus que vai além da medicina, eu tenho um Deus que ressuscita mortos, eu tenho um Deus que faz paralítico andar, eu tenho um Deus que restaura casamentos, eu tenho um Deus que cura
vida, Ele vai reconstruindo a nossa casa, Ele vai reconstruindo o nosso coração. E a gente tem que dizer: Senhor, se a ferida é no coração, eu não quero um coração com remendos, eu quero um coração novo. Senhor, se o meu problema é na minha casa, eu não quero remendos, eu quero colunas novas. Senhor, se o problema é na minha saúde, eu não quero uma solução temporária, eu quero ser curada. Eu quero ser curada. E aí, quando a gente deposita a nossa fé no Senhor, Ele começa a trabalhar. E aí a gente vai ficando tão acostumado em ter um Deus que cuida de nós, que aquilo já virou automático. Ele cuida por fora, Ele cuida por dentro. E aquele copinho quebrado vira um vaso de novo. E aquela coluna rachada vira uma coluna forte de novo. Aquele coração remendado vira um coração novo. Aleluia. Mas aí você pode dizer para mim: mas Emily, eu ainda consigo ver as marquinhas dos copos. Eu ainda consigo ver. Isso aqui se chama marcas. A marca do processo. Porque o nosso Deus, Ele tem que ser glorificado. Ele tem que ser louvado. E Ele deixa as marcas. Ele deixa as marcas para nós saber que é por Ele e para Ele. Não é com as nossas mãos, é com as mãos dEle. Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E as marcas fazem parte do nosso processo. As marcas fazem parte da nossa evolução como cristãos, como aqueles que dizem confiar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu convido as crianças a se colocar de pé. Eu convido vocês hoje porque essa palavra está falando muito comigo hoje. Eu convido nós a depositar a nossa vida nas mãos do Senhor e a dizer: Jesus, o meu copinho está quebrado. Jesus, o meu copinho está todo machucado, mas Ele é teu. Ele é teu e Tu vai fazer a boa obra de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluia. Luiz, pode soltar o hino que eu te botei. Neste momento, esqueça. Crianças, esqueçam. Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês cantarem esse louvor. E dessa vez cantem aqui de dentro, nós também, igreja. Porque falar que só em Ti confiarei, só em Ti eu temerei, só a Ti eu buscarei é fácil. E a nossa atitude de dizer: só em Ti eu confiarei e só confiar nele. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor quer curar crianças aqui hoje. O Senhor quer dar coração novo aqui essa noite. O Senhor quer dar coração novo aqui essa noite. O Senhor quer dar colunas novas. O Senhor quer dar restauração. Chama o Senhor, chama o Senhor. É só em Ti que nós confiamos, ó Pai. É só em Ti que nós depositamos a nossa fé. Porque da mesma forma que Tu fizeste com Davi, Tu farás por nós, ó Senhor. E nós clamamos por Ti, nós exaltamos o Teu nome. E nós declaramos